Jornal. Obrigado, companheiro. E agradecemos aí o convite, essa assessoria de Paulino que nos acompanha. E agradecer em nome do governador Eduardo Campos essa oportunidade de estar aqui na Rádio Jornal com Carlos Alfeu, nessa dimensão toda, e falar um pouco da diversidade do ser humano. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui na FACAL, na faculdade, a abertura no estado todo. É bom dizer para os ouvintes que foram vocês que solicitaram a nossa vinda e acolheram a gente. A gente quer agradecer aqui a oportunidade dos limoeirenses de dizer sim à não intolerância religiosa, né? Ela não pode acontecer, a homofobia também não pode acontecer, o preconceito racial não pode acontecer, o dissimular dos cadeirantes que você aqui estava falando também não pode acontecer, porque a escola deve ser inclusiva. Então, essa labuta minha no Brasil todo, de ordem do governador Eduardo Campos, porque eu estou na coordenação Norte-Nordeste desta temática chamada Promoção da Igualdade Racial, e não é favor do governador, nem sua, enquanto rádio, nem minha. É uma lei que obriga que a gente discuta, porque tem a cultura africana e afro-brasileira. Nós fomos permeados pelos colonizadores e fomos colonizados por uma cultura europeia, mas antes aqui estava o indígena, que é um povo tradicional, pelo decreto 6040 assinado pelo o presidente Lula e ratificado pela sociedade brasileira. Tínhamos aqui também o europeu que veio de todos os lugares, mas fomos escravizar os negros, já alguns escravos em África, e trouxemos para aqui mais de 4 milhões, Alfeu. É muita gente, foram 16 milhões na América Latina, imagine isso. E eu, como negro que sou, preto sim, assumidamente preto, de Umbanda, de Jurema e de Candomblé, sou funcionário público de carreira há 30 anos e não posso dizer que sou funcionário público desde que nasci, não é? Porque tenho 48 anos de idade, mas eu sou juremeiro desde que nasci, porque minha mãe era juremeira, filha de indígena, e é um privilégio receber-me aqui, acredito, para você e todos. E a gente trouxe para aqui porque foi um pedido da Secretaria de Cultura desta cidade, através do prefeito, foi um pedido da senhora Rosejara Ramos, secretária de Município da Educação, efetivamente, competentemente, e também um pedido da presidenta da autarquia. E ela hoje anunciou agora de manhã, na frente de todo mundo, à frente, dizendo que estava abrindo no dia 12 de agosto um núcleo de estudos afro-brasileiro e indígena. Porque você poderia me perguntar, Jorge, qual é o resultado da tua vinda aqui? Né? Como jornalista, que bom é você para perguntar, não é? Sempre faz umas perguntas que a gente fica nervoso. Aí você pergunta, eu já estou lhe respondendo. O bom que Limoeiro vai ter agora um núcleo de pesquisa ligado ao Ministério da Educação. Toda a faculdade, Alfeu, precisa ter esse núcleo de pesquisa. Então ela entregou também aos terreiros mais antigos aqui, porque o nome na realidade é comunidade tradicional, né? Cigana, indígena, terreiro e também quilombola. Como você aqui em Limoeiro não tem presença quilombola, mas tem cigana, que já andei sabendo, então esse núcleo ele vai favorecer, com você inclusive aqui na Rádio Jornal, competentemente nessa região setentrional, a discussão da diversidade religiosa e direitos humanos. Quilombola então, aqui, hoje, se eu não me engano, só em Passira. Né? Passira, a região é muito forte é muito lá. forte isso, né? Não só tem ali o fazer o crochê e toda aquela dimensão das linhas, mas também tem a dimensão do quilombo. Quilombo é uma resistência negra e Nelson Mandela, que a gente pede, né, muita paz e muito consolo, né, quando o Brasil, o mundo perder Nelson Mandela, mas hoje a gente abriu lendo esse pensamento dele no encontro com 85 pessoas que vieram de fora. Você tem o privilégio hoje de receber gente de Petrolina, Caruaru, Surubim, de toda a região, de Recife, 85 de fora e o restante é daqui. Então a gente tem ali o auditório hoje até 18 horas. Quem quiser comparecer, pode comparecer para ratificar esse desejo de dizer não ao apartheid, não ao preconceito, não à homofobia e não à intolerância religiosa. A Constituição da República nos obriga a acolher todas as pessoas. Então a gente não está obrigado a receber reclamação de A e de B, não. O Estado é laico sim, o Estado não tem religião, mas a gente quando pode mandar 400 jovens e ver o Papa no Rio, o Estado fazendo isso, também pode mandar para Limoeiro, no mesmo ônibus, e dar a mesma alimentação. Então esse povo, Alfredo, não quer mais do que é o de direito dele. Ele precisa entender que é um direito inalienável e a lei 10.639 obriga a escola a estudar a cultura e a religião e a comida. Você comeu munguzá hoje, eu lhe pergunto? Nós comemos munguzá. E foi uma pessoa que não é da religião, né, que fez. Porque, mas o munguzá é comida, o munguzá está dizendo comida aí.
em Urubá, a linguagem urubá, essa comida, né? Então nós vamos ter o nosso AGU aqui no colégio. AGU significa se alimentar na cultura iorubana. Tivemos a palestra da Yalorixá e também conselheira de Direitos Humanos do Estado, votada para isso, Elza Torres, e nós falamos um pouco sobre isso que eu vou ler agora, que é: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Então ninguém nasce preconceituoso, é a mãe que é e o pai que é. Você é assim e não é geneticamente isso não. Você apreende isso na sua cultura. Não é que essa menina é preconceituosa, essa menina é racista, escutou na televisão o pai e a mãe falando dentro de casa. A criança não nasce racista, não nasce com preconceito. Preconceito se aprende e se apreende. E eu sou da área da educação há 22 anos, que eu fico com vergonha de dizer, infelizmente, na escola. A escola é o lugar que se transforma o sujeito. Nós somos de uma herança escravocrata, Alfeu, muito grande, que não compreendeu isso ainda. Então esse preconceito velado ainda, o racismo institucional, que nos olha de banda, que olha para a nossa guia, que acha que é do demônio, tudo isso foi calcado, infelizmente, numa cultura cristã. E eu pergunto aqui para encerrar, porque eu sei que você tem o seu tempo, se a gente fosse catequizado, colonizado pelo povo que acredita em Buda, qual era a nossa religião? Pelo povo que acredita em tal, pelo chinês, sabe? Então eu fico perguntando, os teólogos, como eu que sou teólogo, nos perguntamos qual era mais forte, era 90% católico ou mais budista? Então a gente precisa entender que toda cultura, segundo Edgar Morin e segundo Leonardo Boff, o grande teólogo da libertação, olhou para cima e disse: Olorum, Deus, tal, Javé, Zambi, cada um foi dando o nome ao sagrado. O nosso sagrado é Jesus Cristo, o nosso sagrado é Orixalá, o nosso sagrado é Senhor do Bonfim. Cada religião foi dando o seu nome. Então a gente precisa viver com as diferenças, sim, nesta cidade e nessa região. Jorge Arruda, você deu essa notícia, por exemplo, do núcleo de estudo afro, que toda a universidade ela será obrigada a ter agora, né? Como é que você consegue imaginar agora, daqui a 20, 30 anos, né, o resultado? Porque, de qualquer forma, quando vai se implantar esse núcleo de estudo afro, né, se busca alguma coisa, né, até a justiça. Né? Você acha que vai surtir o efeito que vocês esperam? O professor, vários professores falaram sobre isso, eu vou lembrar do nome dele, mas ele vai dizer que toda mudança, Cristóvão Buarque, um grande professor, né, da Universidade de Brasília, um grande deputado, ele disse: a mudança na educação é com 30 anos. Infelizmente, Alfeu, não sei se estarei aqui, eu tenho 48, daqui a 30, só Deus é quem sabe, eu estarei. Nas 78 anos é um privilégio viver até amanhã, não é? A gente gostaria, né? Com certeza. Para ver isso que assim acontecer. Seja. Então é você da sua idade, eu da minha idade, vou vendo coisas agora que eu digo: poxa, na minha época a gente lutava por isso. Essa semana uma aluna minha disse, que eu sou aluno, né? Sou professor universitário, ela disse: professor, o senhor dizia isso há 25 anos atrás, ali em Camaragibe. Eu digo: eu dizia e estou dizendo de novo, mas já mudou, não já? Ela disse a mim: professor, como mudou? Então assim, infelizmente, algumas pessoas não investem na educação, você sabe disso, né? Porque não vê o resultado, como a gente abrir um cano, fazer uma ponte, todo mundo vai ali aplaudir o prefeito ou o governador, porque é em loco, é ali. Mas a educação, ela é subjetiva, está lá, porque a descolonização sua, Alfeuinha, ela é cotidiana. A gente precisa pisar no racismo da gente, no preconceito. Quando desce da cama, diz: meu Deus, Olorum, Zambi, Jesus, Maria, José, Exu, Oxadá, Eudanai, cada religião vai dizer e vai rezar. Você está com seu texto aí pendurado, você sabe o que é que eu quero dizer, né? Quer dizer, a gente olha para o sagrado e me mude. E Paulo Freire vai dizer para a gente, o grande educador, que ele morreria, que é a resposta que eu quero dar, foi ele que disse, o grande homem, né? Deus tapto as ouça mussuri, né? Como a gente diz, que ele não escuta porque é uma alma. Ele disse: eu vou morrer desejando que o homem daqui a 500 anos seja curioso ainda. É a curiosidade que vai mudar a gente. A gente não muda quando fica quieto, Alfeu. Negócio quieto assim demais, a gente não muda. Por isso que tem essa parada amanhã para mudar o negócio. Porque tem que mudar. A mudança faz parte do ser humano, isso é a maêutica. Esse movimento vem para a rua, como é que você vê? Sim, tem que ir para a rua para dizer que não está contente com aquilo, porque o que está estagnado não é de Dom Helder Câmara. Dom Helder dizia: não, o que está quieto não existe, é efêmero, não pode. A gente precisa dizer não e sim, no bom sentido. Ninguém tem que ir para a rua amanhã para quebrar nada, para bater nas pessoas, ninguém tem que ir para a rua para baderna. Mas tem que ir com a cidadania plena, dizendo: olha, tem aqui, né, essa escola que está faltando isso.
né? Precisa de mais açúcar disso aqui, precisa de mais farinha disso aqui, precisa de tijolo na escola, E o precisa povo precisa disso. de pensar mais também. Então, o saber pensar é a escola. Então, essa epistemologia, né, que a gente chama, a filosofia, essa parte da epistemologia que nos ajuda, e os grandes pensadores antigos, seus pais e meus pais, porque a gente não é filho de madeira, todo mundo é filho de homem, de mulher, de terra, eles vão dizer sobre a maiêutica, né? Na filosofia a gente estuda a maiêutica e ela vai dizer que devamos ser parteiros de ideias. Quando perguntaram ao filósofo, o que é que você quer ser quando crescer? Ele dizia, minha mãe, eu quero ser parteiro. Então, meu filho, mas não pode ser parteiro. Parteiro só quem é mulher, na nossa época, não é? Sócrates e Aristóteles. Aí ela disse, segundo a história, ele disse assim, mas eu quero ser parteiro de ideias. Então você imagina o que é comparar isso com uma parteira. Parteira, imagine que eu sou filho de uma bisavó parteira, né? A maior parteira de Rio Tinto era minha bisavó, Cutila, Dona Cutila, né? Deus tape suas ossas. Tá ok, meu querido. Foi um prazer, Jorge. A outra vez que eu encontrei você foi no Movimento Águas de Oxalá, aqui em Limoeiro. Estou tendo a alegria de recebê-lo aqui agora em nossa casa, na Rádio Jornal, e dizer que ficamos muito felizes, assim, em Limoeiro ter sido a cidade escolhida para dar esse primeiro passo. Que assim seja, muito obrigado a todos e a todas. Agradecer aqui o prefeito e também a abertura da Rádio Jornal e todas as pessoas do Movimento Social Negro, do Movimento Social Cultural de Limoeiro e do movimento religioso, né? Porque todo mundo tem o direito também de ser religioso ou não ser, porque a Constituição também dá direito à pessoa ser ateia, né? A gente não tem que ser igual às outras pessoas. Pronto, conversamos aqui com Jorge Arruda, aqui na programação da Rádio Jornal, o programa Revista do Almoço volta já.